Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Noel e essa é a nossa última aula de programação front-end. Tudo bem, eu também estou triste, mas a gente vai finalizando por aqui o conteúdo. Espero que vocês tenham pegado o conteúdo até aqui. Tragam suas dúvidas para a live, tá? A gente ainda tem a nossa última live. Podem mandar suas perguntas também e a gente vai trocando uma ideia, a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso slide. Programação front-end. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui a parte de programação propriamente dita. A gente vai seguir adiante que a gente viu na última aula. E a gente vai ver hoje jQuery. Como prometido, a gente vai falar de jQuery, que é uma biblioteca JavaScript, para a gente manipular elementos de uma forma mais legal. Certo? Como que a gente instala o jQuery? É bem difícil. A gente faz o download de um arquivo e coloca uma linha no nosso código e o nosso jQuery está pronto. Como assim? Bom, vamos lá na página jQuery.com. Eu vou até abrir aqui, eu vou deixar o meu navegador aqui. E vamos nesse navegador aqui, ó, jQuery.com. Esse navegador tá apertadinho aqui, mas você vê na página jQuery, tem esse botãozão laranja aqui, ó, Download jQuery, que ele sempre vai ter a última versão, certo? E aí você tem várias opções. Download a versão de produção, comprimida ou não comprimida. Qual que é a diferença? A versão não comprimida é isso aqui, ó. Você tem o código jQuery todo, de um jeito que você consegue ler, entender, alterar e tal, mas provavelmente você não vai querer isso. Você vai querer a versão comprimida que fica menor. E olha que bonito. Então ele passa por um minificador, uma coisa assim, que ele vai deixar o código menorzinho. Bom, ou você abre ele aqui igual eu fiz, dá um Ctrl S e manda salvar, ou você pega aqui, ó, versão comprimida, botão direito, salvar link como, e aí você fala onde você quer salvar. Eu quero salvar aqui em programação front-end. E eu vou colocar aqui, ó, jQuery 351-GS. Salvei. Pronto, fiz o download. Agora que eu fiz o download, aqui eu vou adicionar no meu código, aqui o meu código bonitão. Eu vou lá no código e vou no cabeçalho, antes de onde eu quero usar o meu jQuery, e eu coloco aqui dentro do cabeçalho um script, que é o que a gente viu, que a gente usa para abrir o JavaScript. Script source, que vai ser de onde eu vou pegar a fonte, e eu coloco o caminho para o meu arquivo jQuery. Pode ser o caminho completo ou pode ser o caminho relativo. Por exemplo, eu estou usando o jQuery aqui, ó. Ele está na mesma pasta, então eu não preciso colocar o caminho completo, posso só colocar o nome do arquivo que ele fica caminho relativo. Então, jQuery, podia copiar e colar, mas eu vou escrever aqui, ó, 3.5.1.min, que é o minificado lá, .js. Fecha o script e um /script aqui. Eu não coloco código JavaScript aqui no meio, eu faço só isso e pronto. Meu site já tem jQuery habilitado. Certo? Como que eu sei? A gente testa o jQuery, mas a gente vai testar daqui a pouco. Vamos voltar então para o nosso slide. A gente já incluiu o jQuery no nosso site. O que mais que a gente vai fazer agora? jQuery. O jQuery ele utiliza seletores CSS. O que são seletores CSS? A gente aprendeu
mais ou menos seletores CSS. O legal é que o jQuery utiliza a mesma sintaxe do CSS. Então ele vai fazer seleção de conjuntos de elementos e aplicar o jQuery nesse conjunto. Então, de uma forma prática, você consegue aplicar as propriedades de jQuery para vários elementos de uma vez. Isso é muito legal. Tá? Então, você faz aquela seleção dos elementos e aplica o que você quer em programação. Ele tem uma arquitetura compatível com plugins e extensões, que na verdade é uma das coisas mais chamativas do jQuery, que você tem plugin de jQuery Make para tudo. Ele é indiferente em consistência de renderização, que isso aqui é uma coisa que eu deixo nos meus slides, mas hoje em dia a gente tem menos problema com isso. Mas o jQuery era muito utilizado quando os navegadores renderizavam as páginas diferentes. Quando eu falo os navegadores, leia-se Internet Explorer 6 ou 7. Então, se você tinha problema de renderização, jogava no jQuery, ele fazia as mágicas dele, fazia renderizar igual. Ele é capaz de uma interação implícita, na verdade seria uma iteração implícita, que é o quê? Aquele for each que a gente tem em algumas linguagens, é o que eu falei para vocês, você seleciona um grupo de elementos e manda aplicar, ele faz em cada um de forma implícita. Ele também faz de forma explícita, mas você pode fazer de uma forma direta. Admite programação encadeada, que a gente vai falar daqui a pouco, e é extensível. Principalmente por isso que a gente falou de plugins e extensões. Legal? A sintaxe básica, você usa jQuery e entre parênteses o seletor ou um cifrão seletor. Esse cifrão é um apelido para essa função jQuery. Tá? Então a gente usa geralmente o cifrão. Por quê? Porque a gente quer ganhar muito dinheiro. Na verdade o cifrão é para ficar mais simples, mas é dessa forma que usa. Existem alguns, na verdade existia no passado, não sei se hoje ainda tem, outras bibliotecas que utilizavam também o cifrão. Então, por meio de compatibilidade, alguns códigos você pode até executar como jQuery ao invés do cifrão, tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma função. Então é assim, ó, você coloca o cifrão e o seletor, e aí você, com isso, já está selecionando um conjunto de elementos. E esse seletor na sintaxe do CSS. Então como? Reparem ali, ó, se eu for selecionar pela tag, coloco a tag entre aspas. Pode ser aspas duplas ou simples, tanto faz. Então se eu colocar entre aspas H1, eu estou fazendo o que? Eu estou selecionando o título 1. O P é o parágrafo. Aí eu posso colocar o sustenido para ID, o ponto para classe. Posso colocar aqui a última linha, seletores mais elaborados que a gente tem no CSS3. Então, tudo que eu posso ter de seletores, praticamente, eu faço no jQuery também. Então, body, p, significa o quê? Pega dentro do body os parágrafos dentro do body e o terceiro parágrafo ali dentro do body. Na verdade, acho que ele começa em 0, então seria o quarto parágrafo. Então, eu posso fazer essas combinações malucas, posso separar com vírgula, posso fazer tudo que eu faço no seletor de CSS e o jQuery entende, isso é muito legal. E ele permite encadeamento. Estou falando meio rápido aqui para a gente partir para a prática para ficar mais legal. O que é o encadeamento? Eu posso colocar ali o meu seletor, tipo o meu cifrão, quer dizer. Deixa eu rabiscar aqui a tela que vai ficar mais legal. Eu coloco aqui, ó, cifrão div, isso aqui é o seletor. Então estou selecionando o quê? Todos os divs da minha página. Para eles eu aplico uma função, uma propriedade ou alguma coisa com um ponto. Então eu faço o quê? Executa aqui o children p. O que é o children? É uma função ali, é um método, né? A gente chama de métodos. E esses métodos eles vão ser aplicados no seletor, no que foi selecionado. Então ele vai pegar quais são os filhos do parágrafo P, quais são os elementos que estão abaixo do P. Aí eu aplico um outro método, fade out. O que é o fade out? É um método para ocultar, só que ele dá aquele efeitinho de fade out. Ocultar em cima deles. E depois eu faço um outro método, addClassXPTO. Termino eles com ponto e vírgula aqui. Tá? Então o que eu faço? Eu pego o seletor, aplico um método, aplico outro método, aplico outro método. Eu posso aplicar método em cima de método, porque isso é encadeamento. Tá legal? Basicamente, os métodos retornam objetos que recebem outros métodos e por aí vai.
de uma forma mais formal, essa linha toda ela diz o seguinte: construtor, encontre todos os elementos parágrafos que sejam filhos dos elementos div, neles aplique um efeito de esmaecimento, que é o fade out, e adicione a classe XPTO. Então, cada método retorna um objeto pronto para receber outro método. Tá legal? Então, é assim que funciona o encadeamento. E quando você faz os seus plugins jQuery, você também tem uma forma de permitir que eles fiquem encadeáveis também. Tá? Existem propriedades também, além dos métodos. Então, eu tenho uma propriedade length. O que é uma propriedade length? Ele diz o número de ocorrências do elemento alvo. Então, se eu fizer um seletor div e colocar o length, ele vai me mostrar quantos elementos div que eu tenho, certo? Então, o length vai me dizer quantos elementos foram selecionados. Tá, aqui a gente vai começar a trabalhar com bastante coisa. Eu quero primeiro mostrar, então, na prática, como funciona o meu jQuery. Tá, vamos lá, eu vou trocar aqui a visualização. Vamos ver aqui, ó, dessa forma. Tá, então eu tenho o site à esquerda. Deixa eu trocar aqui, ó, vamos para o meu site. E vamos para o meu código também. Como eu adicionei o jQuery aqui no começo, eu posso brincar com o jQuery. Eu vou tirar aquele script que a gente usou na última aula. Tá, que esse aqui foi só um exemplo, não preciso dele. E lembra que eu coloquei um JavaScript no final? Eu coloquei um document get element by teste e faz tal coisa. Eu poderia fazer isso mais fácil com jQuery. Então, script, fecha a tag script. Fazer a mesma coisa. Aquele meu parágrafo teste, ele vai receber um hello world. Então, eu posso colocar o cifrão. Deixa eu ver se está aparecendo certinho aqui, ó. Está aparecendo pequeno. Vou aumentar um pouquinho a letra. E aqui, ó, cifrão. Abre parênteses, coloco o seletor. Qual o seletor? Eu quero pegar o elemento que tem o ID teste. Então, entre aspas, sustenido teste, mesma sintaxe do CSS, ponto, aplica nele uma propriedade. A gente não viu essa ainda, mas tem uma propriedade HTML, que é equivalente àquele inner HTML que a gente viu. Dentro dele eu posso colocar um texto. Hello World. E pronto. Bem mais simples. Seleciona da minha sintaxe do CSS e aplica um método. O método HTML vai trocar o que tem no HTML dele por esse daqui. Certo? Se eu atualizar então o site para aquele mesmo efeito do Hello World. Para você ver que é daqui mesmo que funcionou, vou colocar uma carinha, um smile. E para ele colocou o meu smile aqui. Certo? Então, é uma sintaxe mais simples. Legal? Beleza. Deixa eu seguir adiante. Tá. Eu posso fazer efeitos, como a gente já viu. Tipo aquele efeito de esmaecimento. Ó, eu posso mudar para o Hello World e aplicar aqui um fade out. O que o fade out faz? Ele oculta o elemento todo, mas com um efeitinho. Então, ó, se eu atualizar, vocês viram? Ó, vou atualizar de novo, ó. Ele some devagarzinho. Eu poderia colocar um fade in depois. Estou encadeando, ó. Some e aparece, ó. Então, vou copiar e colar algumas vezes só de brincadeira, ó. E salvei. Atualizando. Então, ele fica fazendo um efeito depois do outro. Tcharam! Então, sim, o jQuery ele foi feito até para brincar com efeitos, para facilitar a vida quando vai mexer com efeitos e tal. Muito também foi acoplado depois ao CSS, então a gente consegue fazer umas transições malucas no CSS para não precisar usar isso e tal, mas é um jeito legal também de trabalhar. Beleza? Então, esse é um exemplo básico de trabalhar com o jQuery. Vamos seguir adiante, tá? Eu tenho vários métodos diferentes. Eu vou falar de vários métodos aqui para vocês, mas vocês não vão decorar todos, eu tenho certeza. Esse slide vai ficar para referência, certo? Então vamos lá. Eu tenho um método chamado eq, é o ponto eq, que ele vai me retornar a posição de um elemento. No CSS eu também tenho um eq, tá? É bem similar à ideia.
Posso usar tanto no CSS quanto no jQuery. Significa o quê? Eu pego aqui, por exemplo, todos os elementos LI e depois faço eq2 CSS color red. Ou seja, ele vai pegar o elemento número 2 de uma lista e vai colocar a cor vermelha. O elemento 2, lembrando, começa em 0. Reparem aqui que eu tenho no meu site um menuzinho com 2 elementos na lista, certo? Beleza. Eu vou aproveitar essa lista aqui, eu vou aumentar ela. Copiar, colar. Pronto, agora eu tenho um monte de elementos na minha lista, certo? No meu menu. Repare que eu tenho um monte aqui. E eu estou sem formatação do meu link. Então o link está aparecendo tudo a cor padrão. Vamos rapidamente mudar o nosso CSS. Eu vou dizer que o A ele vai ter uma cor blue e como que é o underline mesmo? Text decoration none. Salvei. Certo? Vamos atualizar. Pronto, agora o meu menu ele tem a cor azul e pronto. E acabou. Mas eu posso usar aquilo lá que eu vi no meu jQuery. Onde está o meu jQuery? Está aqui embaixo. Eu posso colocar aqui, ó. LI. Opa, seletor, né? LI, que ele vai pegar todos os LIs. Na posição 2. Só que aqui tem um problema. Por quê? Porque eu tenho dentro do LI eu tenho o link A, então eu tenho que formatar o A e não o LI. Então eu vou colocar aquele children que a gente já viu antes. Children A. .css color red. E vamos ver se ele funciona. Tcharam! Olha que bonito. Então o elemento número 2, começando em 0, então eu tenho 0, 1, 2, ficou vermelho. Eu posso fazer umas brincadeiras assim. Legal? Então o EQ ele serve para pegar uma posição. Se eu tirar o EQ daqui, ele vai aplicar em todos vão ficar vermelho. Se eu voltar o EQ, ele pega aquela posição e deixa vermelho. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso slide que já está todo rabiscado. Quando eu mudo aqui a minha tela, ele rabisca. Quando está na caneta, mas beleza. Eu tenho então uma lista grande de seletores que eu posso usar, aproveitando a sintaxe do CSS. Eu posso usar o que? O primeiro ali, o document, reparem que ele não tem aspas. Tem algumas palavras reservadas que não tem aspas, porque são elementos que eles são, como posso dizer, palavras reservadas. Eles são elementos que existem ali, não são tags, não são nada assim. Então, quando eu falo document, é o documento, o seu documento HTML todo, tá? Tem algumas coisas diferentes que eu não lembro de cabeça agora, mas alguns seletores que são assim. Depois posso usar tags, posso usar IDs, posso usar classes que eu já falei, posso colocar vários seletores diferentes separados por vírgula, tá? Quando eu faço isso separado por vírgula, ele faz o que? Ele faz uma união, ele pega todos os parágrafos, todas as classes cor, todas as listas e aplica em tudo. Eu posso colocar com espaço, que é uma hierarquia, todo P que está dentro do parágrafo. Posso colocar com o sinal de maior, com o mais, com o til, que ele vai mudar um pouco essa hierarquia. Todos são diretamente filhos, todos que estão no mesmo nível, todos o próximo e tal. Tem o seletor first e o last, que pega o primeiro e o último. Eu tenho o not, que é uma negação. Então, se eu pegar um li, not, li, first, ele vai pegar o primeiro da lista e vai negar, então vai pegar todos da lista que não são o primeiro. Tem o par e o ímpar, que isso aqui facilita muito a vida em relação a tipo uma lista zebrada, cor sim, cor não, cor sim, cor não. Eu posso separar por par e ímpar e formatar diferente. Tem o EQ aqui na sintaxe do CSS.
tem o GT, que é o greater than, que é o maior do que, e o LT, que é o menor do que eu posso fazer a mesma coisa que o EQ. Ou eu pego o elemento 3, ou eu pego os que são maiores que 3, ou eu pego os que são menores que 3, e beleza. Header, eu tenho um contain, que eu posso pegar todo parágrafo que contém um texto, todo parágrafo que tem alguma tag ali dentro dele, tipo a tag strong. Eu posso pegar o parent, que é o elemento pai. Posso pegar tudo que está escondido, posso pegar tudo que está visível, posso selecionar por atributo, então todos os parágrafos cujo atributo título seja igual a blá, tudo que o atributo título seja diferente de blá, tudo que o atributo título comece com blá, que termine com blá, ou que tenha blá em algum ponto do título. Então, tem várias formas diferentes de trabalhar esses seletores, tá? Mais uma vez, estamos passando rápido só para ficar de referência, para a gente poder aproveitar o nosso tempo melhor. E aí, tem alguns métodos de jQuery que valem a pena serem citados, que aí eles estão aqui. Por exemplo, o método attr é uma manipulação de atributos generalizada. Por quê? Porque a gente tem aquele método que a gente viu rapidamente, HTML, que ele formata todo o HTML interno. A gente tem o CSS que formata estilos. A gente tem alguns específicos, tipo o val, para pegar o valor. Mas a gente pode, de forma genérica, usar o attr para pegar qualquer atributo e ou ler ou modificar. Como assim? Imagine que eu tenho uma foto, uma imagem, né? Que ela tem o source, foto, e ela tem o title, foto da praia. Beleza. Então eu tenho dois atributos, o source e o title. Beleza. Se eu colocar .attr title e só, eu estou passando um parâmetro só, eu estou recuperando o valor dali. Ou seja, a minha função pode estar querendo ler de alguma forma qual que é o title que foi definido para aquela imagem. Para quê? Eu posso, por exemplo, criar uma função em jQuery para pegar o title, que é aquele texto que aparece quando você põe o mouse em cima da imagem. Esse é o title. Tem o alt, que é o texto alternativo. Mas eu posso pegar esse title ou até o alt e retirar ele dali. Retirar não, eu posso ler e copiar ele e criar uma legenda para a foto, uma legenda visível. É uma coisa que eu posso fazer. Beleza, então eu posso usar o attr title para recuperar esse valor. Eu posso usar com dois atributos. Se eu usar attr title e colocar um valor novo, ele vai modificar o title. Então eu posso modificar também por jQuery. E eu posso fazer a modificação também num outro formato que eu posso passar mais de um atributo por vez, que é o formato JSON. Então, por exemplo, aqui tem um código image.css displayblock tal. Isso aqui só pode ignorar que ele está só mudando um CSS. Aí ele tem o .attr e ele vai pegar o source e o alt e vai definir um source e um alt novo. Então eu estou mudando a fonte da minha imagem, a fonte ou arquivo da minha imagem, e eu estou mudando também o texto alternativo da minha imagem. Legal? Então, basicamente isso. E ainda tenho um remove attr, que ele remove o atributo de uma tag. Tá? Às vezes vale a pena, às vezes você quer remover, para remove, ele remove ali em tempo de execução. O que mais? Eu tenho o .html, que ele manipula o conteúdo da tag, então tudo que está dentro da tag. Eu tenho aqui o abre tag e aqui o fecha tag, certo? O HTML vai pegar tudo isso que está em vermelho aqui, ó. Ele vai pegar esse conteúdo do parágrafo inteiro. Se eu pegar .html sem parâmetro, eu recupero, eu posso ler aquele conteúdo. Se eu usar um HTML valor, eu vou modificar como a gente já fez. Para que serve pegar o conteúdo? Vamos fazer um exemplo prático só para a gente brincar? Então aqui, ó, tem o meu parágrafo. Meu parágrafo original tinha aquele monte de coisa, lembra? Então eu posso brincar um pouquinho com ele, ó. Antes de mudar o meu parágrafo para Hello World, eu posso colocar um alerta. Todo mundo gosta de alerta? Não, ninguém gosta de alerta. Quando eu quero escrever uma coisa de JavaScript para testar, usa console.log. Lembra disso que a gente viu na outra aula? Ele escreve lá no console. Mas se eu colocar um alerta aqui, ó, posso colocar um alerta, o quê? Cifrão teste, que é aquele meu parágrafo,
ponto HTML. Então ele vai pegar todo o conteúdo do parágrafo e vai jogar dentro do meu alerta. Estou recuperando e jogando no alerta. Vamos testar? Vamos pegar a página, atualizar, pam, olha que legal. Ele me dá um alerta ali com todo o conteúdo do parágrafo. E ok, aí ele mudou o conteúdo do parágrafo para Hello World. Legal? Então é isso. Não usem alertas, por favor. Alerta é um negócio muito chato. Tem várias formas diferentes de mandar mensagem na tela, pop-ups e tal. Voltando então para o nosso slide. A gente tem bastante conteúdinho aqui, eu quero deixar de referência para vocês. Eu tenho o text, que ele é muito parecido com o HTML, só que ele faz o quê? Ele retorna só o texto. Se tiver tag lá no meio, ele limpa tudo. Ele pega só o texto sem as tags internas. Então, sem parâmetro, eu pego o valor que está lá. Se eu colocar um parâmetro aqui, eu vou alterar o valor que está lá. Beleza. Eu tenho o ponto val. Esse ponto val aqui é interessante. Por quê? Porque o ponto val, ele pega os valores. O que é o valor? O valor é o valor que a gente usa em formulários. Certo? Tipo, você vai colocar um campo de texto no formulário. Ele tem um value olá mundo, que é o quê? O que está escrito dentro da caixinha. Você pode pegar o valor que está lá com ponto val ou alterar o valor que está lá, ponto val valor. Isso serve para validação de formulários, para você fazer algumas coisas diferentes, joguinhos e tal. É bem bacana. Tem o ponto CSS, que eu já usei aqui, mas eu não expliquei. É um específico para mudar as propriedades CSS de um elemento. Então, se eu colocar ponto CSS e a propriedade que eu quero, eu recupero o valor que está lá. Se eu passar um valor, eu altero. E eu posso usar o formato JSON também para mudar várias propriedades ao mesmo tempo. Posso manipular as classes. Eu não falei muito de classes aqui, mas classes são interessantes, que você pode colocar classes nos seus elementos, qualquer elemento. Parágrafo, link, lista, o que for. Imagens. Você pode colocar classes e as classes servem para você agrupar os elementos de alguma determinada forma. Coloca uma formatação na classe, ele formata todos, faz várias coisas assim com a classe. Então eu posso adicionar uma classe por jQuery, posso testar se um elemento tem uma determinada classe, posso remover a classe e posso usar o toggle class. O toggle é o quê? Se tiver a classe, retira. Se não tiver, coloca. Um toggle de coloca ou tira, dependendo de como tiver. Um elemento ele pode ter mais de uma classe. Então você pode colocar uma classe nova ou tirar uma classe para dar um destaque, para tirar um destaque, para pôr uma formatação, tirar ela e tal. Você pode fazer isso. Se você colocar uma classe que tem uma determinada formatação, você muda o elemento naquela hora para ele adquirir aquela formatação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, no meu código. Deixa eu... Aqui. Vou mexer aqui no meu parágrafo. Esse Hello World aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar um estilo. Vou chamar ele de destaque, igual eu coloquei para... vou colocar aqui, ó. Background. É uma cor amarela. Yellow. Pronto. Então não tem nada que é destaque até agora, certo? Se eu atualizar a página, não muda nada. Mas eu posso vir aqui no meu jQuery e falar o quê? Vou voltar lá no meu ponto teste, no meu sustenido teste. Ponto add class. Então vou adicionar uma classe. Destaque. Certo? E eu vou voltar no meu navegador, atualizar. Eu adicionei uma classe que tem uma formatação. Ele formata de acordo com o que eu pedi ali. E pronto. Legal? E beleza. Estou praticamente extrapolando meu tempo, mas vamos voltar aqui para o slide. Aqui eu tenho uma manipulação de conteúdo, vou deixar de referência. Eu posso incluir um texto no site antes, depois. Posso inserir dentro de uma tag, fora de uma tag. Isso aqui é legal vocês estudarem. Aqui tem tudo o que ele faz. Serve para eu colocar conteúdo novo por jQuery. É bem bacana.
E aí tem os eventos, certo? O que são os eventos? Quando uma coisa acontece, faça tal coisa, certo? Como assim? Bom, isso aqui é importante. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que colocar, de preferência, todo o nosso JavaScript no cabeçalho? Se eu pegar simplesmente o meu JSON aqui, ó, todo esse script, recortar, tá? E eu vou colar lá no cabeçalho. Aqui, ó, depois da inclusão do jQuery, coloquei o meu script, salvei e vou atualizar o site. Reparem que ele não fez nada no jQuery, ó, voltou a ficar azul, voltou a ficar o parágrafo antigo. Por quê? Porque ele está executando todo o trecho de JavaScript antes dos elementos existirem. No momento que ele executa, não existe ainda. Então eu posso colocar um evento aqui, ó. Ou vou pegar o meu documento, e eu uso um método ready, que é o quê? Esse documento ready significa quando o documento estiver pronto, executa uma função. Qual função? Eu tenho que dizer. Então aqui dentro do parênteses eu vou colocar um function e pronto. Ele tem uma sintaxe mais nova, mas eu vou usar isso aqui porque está no livro, então vai ficar igual, mas é a mesma coisa. Document ready function e tal. E você pode executar coisas aqui dentro. Então eu vou pegar aquelas 3 linhas de código e colar aqui. Significa o quê? Quando o meu documento estiver carregado, executa esse código. Quando o meu documento estiver carregado, significa quando carregar o HTML. Não quer dizer que ele vai esperar carregar todas as imagens, todas as coisas. Não. Carregou a estrutura HTML, já executa e pronto. Se eu atualizar o navegador, param, olha que bacana. Então ele vai deixar a função lá pronta para executar, vai carregar todo o HTML, a hora que terminar de carregar que ele efetivamente executa. E ele vai fazer as coisas que a gente já viu. Beleza? Então é bem bacana. A JavaScript trabalha muito legal com eventos, então vale a pena estudar essa parte. Eu tenho vários eventos diferentes. Eu tenho a blur, que é quando a gente perde o foco num elemento. Eu posso mandar ele tirar o foco, ou quando ele sair do elemento, você faz alguma coisa. O change, que é quando você muda o valor de um elemento, ele pode fazer alguma coisa. O click, é quando você clicar. O double click, quando der 2 cliques. E tem várias coisas assim. Então, para um determinado evento, eu posso aplicar uma determinada coisa. E é o que a gente vai usar também para o nosso botão. Então, no botão a gente vai colocar, quando clicar, faz uma determinada coisa. Certo? E tem vários diferentes. E aí, dando vida ao jogo da velha, a gente vai fazer coisas aqui, mas eu não vou terminar o jogo da velha com vocês aqui. E tem efeitos aqui, eu vou só passar rapidamente aqui, porque não vai ter como a gente explorar tudo, mas eu quero mostrar muito rápido. Eu já estourei o tempo aqui, mas eu quero mostrar uma coisa bem rapidinho. A ideia é que o meu jogo da velha, eu vou compartilhar a tela aqui no navegador. O meu jogo da velha, a ideia é que quando acabar, ele vai destacar o que foi colocado, certo? Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que a gente pode trabalhar. Deixa eu abrir o meu código. Onde está o meu código aqui? Então, jogo da velha, ele está aqui, ó, aquele jogo da velha que a gente viu, e ele já está preenchido, certo? Eu não quero que ele esteja preenchido, quero que ele faça alguma coisa diferente. Então, eu vou copiar aquele código do jQuery, que eu vou inserir o jQuery aqui, ó, script jQuery, eu vou incluir o jQuery no meu jogo da velha. Aqui no cabeçalho, vou pôr depois do estilo. E eu vou fazer rapidamente aqui, depois vocês podem analisar com calma o que eu estou fazendo. Eu vou fazer algumas coisas, ó. Primeiro, só incluir o jQuery, não fiz nada. Eu posso fazer o seguinte, ó. Pega todos os TDs e pega o meu HTML, que é o conteúdo interno do TD, e coloca uma string vazia. Salvei. Vou atualizar o meu navegador e ele vai fazer. Espera aí, o que eu fiz? Esqueci do documento ready, lembra?
document ready, que é quando o documento estiver pronto, faz uma função, tá? E o ponto e vírgula aqui. E aí aqui dentro que eu vou colocar isso. Então, limpa. Pronto, limpou. Eu não deixei um tamanho fixo para as tabelas, então fica bem estranho. Vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar um string vazio, vamos colocar um espaço. Aí não adianta. Vamos colocar aqui, ó, sei lá, posso colocar um código aqui para espaço. Ficou melhor, mas ficou estranho. Tá, deixa o espaço mesmo, ou sem nada. Vamos deixar um tamanho fixo então para nossa altura. Sei lá, 50 pixels e largura 50 pixels. Eu tô achando que isso é pouco, mas já melhorou. 100 pixels e 100 pixels. Beleza. Então eu vou colocar um efeito aqui, ó. Eu vou falar o seguinte: para todos os TDs, quando eu clicar no TD, faz alguma coisa. Então, ó, lembra que é encadeável? Eu posso colocar aqui, ó, ponto clique, que é quando clicar, faz uma função. Que função? Eu vou escrever essa função agora. Não esquece o ponto e vírgula no final. Então, limpou. E vou ligar uma função ao TD. Então, quando eu clicar no TD, o meu TD, que vai ser o meu this, o meu TD clicável. Não estou explicando muita coisa para deixar de exemplo, por causa do nosso tempo. Mas vou fazer o seguinte, this TD, o que ele vai fazer? Vamos colocar o HTML, recebe uma letra diferente. Beleza. Tem nada a ver com o jogo da velha. Mas só para que ele dá um efeito. Ó. Então, quando eu clicar, ele ganha um A. Ó, no elemento que eu clicar, ele ganha um A. Então, você já tem uma noção que eu posso colocar um X, ou posso colocar um O, para virar um jogo da velha, tá vendo? Aí, na verdade, eu vou fazer uma vez X, outra vez O e tal, e tem que ver se o elemento não é clicável e tal. É um pouco chatinho, assim, a lógica, assim, para ficar testando tudo. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer. Tenta fazer, quebra a cabeça um pouquinho, e eu vou passar o código do jogo da velha pronto, tá? O professor João vai passar para vocês, mas eu queria que vocês tentassem fazer alguma coisa. E aí, vocês veem se vocês conseguem ou não. E beleza. E tragam suas dúvidas na live, tá? Eu vou encerrar por aqui. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa estourar o tempo. Mas eu achei que ia ser legal passar esse conteúdo um pouquinho a mais. Legal? Qualquer coisa, estamos por aqui. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Um abração e até uma próxima. E tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo,